Você está disposto a perder todas as coisas? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Filipenses, hoje o capítulo 3. Mas antes é necessário fazermos algumas considerações e alguns pedidos. Então nosso pedido é que você, além de ouvir esse áudio, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que eles também possam ser abençoados, edificados através desse pequeno estudo. Nós também pedimos para que você venha comprar, adquirir a Bíblia 365, porque ela vai te ajudar numa leitura. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E a gente tem incitado também a igreja a participar de um dos estudos, porque certamente você vai crescer em conhecimento. Então, na segunda-feira a gente tem o estudo do Sermão do Monte às 15 horas, Panorama Bíblico às 20 horas, na quarta-feira às 19 horas, o estudo do Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, nós temos estudado ali o livro de Atos. E a escola bíblica de domingo, que começa na parte da manhã, às 8h30, estudando 1 Pedro, e às 17 horas, estudando o Evangelho de Mateus. Então venha participar, porque certamente você será edificado, você vai estar adquirindo aí um conhecimento da palavra do Senhor. Quero abrir um parênteses hoje para agradecer aí a Ana, que tem nos ajudado aí então a compartilhar esses áudios, e também a Sara, que faz as artes, né? As duas que nos ajudam aí. Então, muito obrigado a elas, né, por esse empenho, dedicação para promover esses estudos. E também eu quero repetir algo que o Marconi já falou aqui, que a nossa gravação, ela é bem amadora, então desconsidere os barulhos, né? Porque a gente tem então esse estudo feito de forma amadora, então você vai ter que ter uma paciência com a gente. E compartilhe também, né? Lembrando aqui do Spotify. Então você vai compartilhar aí no Spotify também aí esses estudos. Então, dito isso, quero compartilhar com os irmãos Filipenses capítulo 3, a partir aqui do finalzinho da parte B do versículo 4, que fala: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Só até aqui que a gente vai fazer esse estudo então, e apesar de ser aí um breve relato de Filipenses, aqui Paulo traz muita informação a respeito dele, de quem ele é. Então, eu quero começar esse texto falando a respeito das coisas que, entre aspas, Paulo perdeu. Então, Paulo primeiro ele vai dar uma carteirada, ele vai mostrar quem ele é. E ele fala então que ele foi circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel. Eu não sei se você sabe, mas Abraão, ele teve 8 filhos. Então, a gente sabe aí, né, do Ismael. Quando a gente fala a respeito dos filhos de Abraão, as pessoas às vezes acham que ele teve apenas um filho, que foi Isaque, e se esquecem do Ismael, né, que veio antes dele com a Agar, né, escrava ali de Sara. Mas depois que Sara falece, você pode olhar aí em Gênesis capítulo 25, Abraão vai casar de novo e vai ter 6 filhos com a Quetura,
Então, ao todo são 8 filhos. E Paulo está falando assim, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, porque antes de Benjamim nascer, mas já com Ismael nascido, quando o Senhor deu ali a circuncisão para o povo, então era para todos os descendentes de Abraão. Então a gente tem ali os ismaelitas como descendentes de Abraão, mas os midianitas também são descendentes de Abraão. Você vai ver que é um dos 6 filhos ali de Quetura. Então vários povos vão surgir aí de Abraão, porque ele teve 8 filhos. Mas Paulo fala, olha, eu sou então descendente de Israel, porque depois de Isaque tem Esaú, não é verdade? Filhos então ali de Isaque, que é Jacó e Esaú que é chamado como Edom. Você vai ver esse nome aí em Gênesis capítulo 36, dos Edomitas, né? Que é um povo, você vai ver ali profecias contra o povo, contra os Edomitas. Então Edomita é o descendente ali de Esaú. E aí então Paulo está falando assim, olha, eu sou o filho da promessa, eu sou oriundo da promessa de Deus. E depois então ele vai falar, e ele é da tribo de Benjamim. Eu não sei se você sabe, mas o povo de Israel, né, após a morte de Salomão, ele foi dividido em 2 reinos. Então a gente tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, cuja capital é Samaria, o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. E Roboão, filho de Salomão, falou que iria aumentar os impostos, por isso que houve uma divisão. E Jeroboão, então, partiu com 10 tribos, e a única tribo que foi fiel, a tribo de Judá, família de Davi, a tribo que foi fiel, continuou fiel à família de Davi, é a tribo de Benjamim. Então, Paulo, né? Que o nome dele grego é Paulo, mas que o nome hebreu dele é Saulo. Saulo vem de Saul, do rei Saul. Então, da família ali, né? Da família não, da tribo ali do rei Saul. E aí ele vai falar, então ele é um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Eu não sei se você sabe também dos partidos da época de Jesus. Então tem os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, né? Então são 4 partidos aí. E o fariseu é aquele que se apega à lei, profundo conhecedor da lei. Por isso você vai perceber que Jesus ele tem problema com os fariseus, né? A igreja em Atos tem problema com os saduceus. Agora Jesus, o problema é com os fariseus. Aliás, não é Jesus que tem problema com os fariseus. Os fariseus é que tem um problema com Jesus e a interpretação da lei. Então Paulo, ele foi ali criado aos pés ali de Gamaliel, e ele fala isso no livro de Atos. Então ele é um fariseu. E aí depois no versículo 6 fala, quanto ao zelo perseguidor da igreja. E você vai entender o que é o zelo, esse conceito de zelo. Ele começa em Números 25, quando vai falar lá, deixa eu só abrir aqui rapidinho aqui então, em Números capítulo 25, no versículo 6, fala que um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, né? E eu já falei que Midian é um dos filhos de Abraão, né? Então trouxe uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Então, aqui nesse contexto de Finéias é que vai surgir esse conceito de zeloso,
né, que a gente está vendo aqui, então, no versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. A intenção de Paulo era fazer a mesma coisa, acabar com a igreja, matar a igreja para cessar a praga, né, e aí o povo pudesse ser liberto. Mas é um pensamento equivocado dele. Mas então ele vai mostrando quais que são as características dele. E ele continua aqui, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então a lei, que quando você lê aí na Bíblia, né, a lei, então lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco ou Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E nesses 5 livros tem 613 mandamentos. Desses 613 mandamentos, 365 são mandamentos negativos, aquilo que você não pode fazer. E 248 são mandamentos positivos, aquilo que você tem que fazer. Então, quando ele fala que ele é irrepreensível, o irrepreensível é o que cumpre 230, pelo menos 230 desses 248 mandamentos. Então Paulo está falando quem ele é diante da religião, diante do povo de Israel, não é assim, as características dele. Mas ele continua falando aqui no versículo 7 que, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Então, se isso aqui, se essas características é algo bom, ele virou e falou assim, isso de nada importa. Isso não importa nada, não tem nenhum valor. Por causa de Cristo. Por quê? Porque ele está falando que isso tudo, essas qualidades aí que ele tem, isso não dão direito a ele à vida eterna com Deus. O que dá direito à vida eterna com Deus é o sacrifício de Jesus, que é suficiente para nos salvar. Suficiente significa que você não tem que acrescentar nada. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Então ele passou a considerar aquilo que antes ele considerava como lucro, agora ele passou a considerar como perda, porque isso não tem valor algum diante de Deus. E versículo 8 ele fala mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E a gente já falou a respeito aí do conhecimento de Cristo, oração de Paulo, Filipenses capítulo 1, se você não viu, não ouviu, não assistiu, então fica a minha recomendação para que você ouça esse estudo para entender esse conhecimento de Cristo. Mas eu quero dar sequência aqui, falando que ele fala por quem ele perdeu todas as coisas. E aí a gente precisa compreender então a história do apóstolo Paulo. Lá em Atos capítulo 9, a gente vê ali que ele, depois de ter um encontro com Jesus, ele começa a pregar o evangelho, e o povo então ali, os judeus, resolvem armar ali contra ele e matá-lo. Só que nessa época aqui já passaram cerca de 3 anos da conversão de Paulo. E isso você vai ver ali em Gálatas capítulo 1, Paulo falando então que depois da conversão dele, ele foi para a Arábia. E só depois de 3 anos é que ele esteve ali então com os apóstolos. E aqui ainda em Atos, no capítulo 9, vai falar ali então, deixa eu ver aqui, no versículo 30, fala que sabendo então a igreja de Jerusalém resolve matar também Paulo, e sabendo disso então, versículo 30, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram a Tarso. Ali em Tarso então, ele é Paulo de Tarso, cidade de Tarso, não é assim? E ali então está a família dele, os pais dele. Vai falar ainda aqui no livro de Atos que Paulo ele foi então criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel seria a melhor universidade dos tempos de Paulo. Então não era qualquer um que participava ali da escola de Gamaliel. Para participar ali, o menino aos 12 anos, ele deveria saber então ali o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio de cor.
Então, aos 12 anos, ele já sabia de cor ali o Pentateuco. Também era necessário ter um bom poder aquisitivo para poder patrocinar o filho para estudar ali na escola de Gamaliel. E os pais de Paulo tinham um grande apreço por isso e um grande orgulho por isso. Mas aí agora, então, Paulo é levado ali para Tarso. Então, aquele menino que saiu como o melhor, o melhor que tinha da turma, saiu dali de Tarso, sendo uma promessa, ele volta agora, então, entre aspas, derrotado, E bem entre aspas ali, derrotado segundo a perspectiva que colocaram ali para a vida dele, não é assim? E agora, então, ele volta ali porque ele teve um encontro com Jesus. E vai falar, então, Paulo vai aparecer novamente ali no capítulo 11 de Atos, onde fala que, versículo 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então aqui agora o Barnabé vai até Tarso para buscar Paulo. A gente precisa de um Barnabé, me recordo quando a gente falou lá em Atos capítulo 4, também no estudo de Atos 4, de Barnabé, que a gente precisa desses incentivadores na nossa vida. E Barnabé foi até Tarso procurar Paulo. Só que os estudiosos vão falar que Paulo ficou ali em Tarso, do final ali do capítulo 9, até agora aqui no capítulo 11, passaram-se aí cerca de 10 anos. Alguns falam 8, outros falam 10 anos que Paulo ficou ali em Tarso. E aí então, quando Paulo fala aqui, voltando para o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele fala então que por causa de Cristo, meu Senhor, perdi todas as coisas. Ele perdeu literalmente todas as coisas. Então, provavelmente renegado, inclusive pelos pais, pelos parentes ali de Tarso, porque os judeus eram contra os cristãos. Então agora os da sua própria casa também não vão aceitar aí Paulo. Isso é uma possibilidade muito bem aí fundamentada, como vocês puderam ver. Paulo vai falar que ele considera tudo, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Essa palavra aqui que foi traduzida por esterco, na verdade, fala a respeito então de fezes humanas. A melhor tradução seriam fezes humanas e não esterco. Então Paulo considera isso tudo como nada. É um processo que vai acontecendo nas nossas vidas para nós então nos desapegarmos das coisas desse mundo, porque como Jesus falou ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, as coisas desse mundo vão ficar nesse mundo, as riquezas desse mundo, e Jesus nos incita a guardarmos, juntarmos riqueza nos céus, porque ali a traça não destrói, não é assim? A ferrugem não corrói. Então, para a gente juntar tesouros nos céus, e Paulo entendeu muito bem essa mensagem, que é juntar tesouros nos céus. Então eu termino esse vídeo pedindo perdão porque ele foi um pouco mais longo, mas foi necessário devido às informações que a gente passou aqui. E eu termino como eu comecei, perguntando: você está disposto a perder o que por amor a Cristo? Que o Senhor te abençoe.